Hoje, com o sermão intitulado Você é feliz? Eu gostaria de estudar a palavra de Deus com vocês. Irmãos e irmãs, vocês estão felizes? Por que vocês estão felizes? Quando vocês olham para as crianças pequenas, vocês podem fazê-las felizes com apenas um brinquedo. Mesmo com um pequeno urso de pelúcia, elas sentem a maior alegria como se tivessem um mundo inteiro em suas mãos. Então, o que faz com que nós, os filhos celestiais, sejamos tão felizes? Está escrito na profecia do profeta Isaías que a alegria e o som de música nunca cessarão em Sião. Quando vemos essas palavras da profecia, podemos confirmar que Sião é o lugar onde a alegria e a felicidade sempre transbordam. Então, quais são os elementos e as fontes de felicidade em Sião? O que faz sua casa parecer acolhedora quando você entra nela? Há a mesma TV, assim como a mesma geladeira e os mesmos móveis. Não são essas coisas que nos fazem verdadeiramente felizes em casa. Quando entram em suas casas, vocês sentem, este lugar está vivo. A atmosfera é acolhedora aqui. Nesse momento, o que torna a atmosfera da casa quente e aconchegante? O elemento mais importante de um lar é a mãe. Isso é porque a mãe está em casa. Mesmo que ela não diga nada, sua simples presença já não enche o lar de calor, felicidade e amor? Sobre isso, ouvi dizer que quando os membros da nossa família de Sião na Índia vão à igreja, eles sempre perguntam uns aos outros: vocês são felizes? Isso se tornou uma saudação para eles. Irmãos e irmãs, eu quero perguntar a vocês também: vocês são felizes? Vocês são realmente felizes? Estamos felizes porque estamos com Deus. Entraremos no reino dos céus em breve. A Mãe Celestial está conosco. E podemos guardar o culto juntos com nossos amados irmãos e irmãs em Sião. Como somos felizes! O que devemos fazer com todas as preocupações e inquietações do mundo, pelo menos no sábado? Devemos deixar todas de lado e esquecê-las. Hoje, vamos pensar apenas em Deus, no reino dos céus e na Mãe Celestial que está conosco. Espero que vocês mergulhem nas palavras da verdade dadas por Deus e desfrutem da alegria encontrada em sua palavra, fazendo com que hoje seja um dia precioso. Conforme o número de membros em Sião aumenta, alguns problemas podem surgir, assim como em casa. Às vezes, surge uma competição entre os filhos, com cada um pensando: quem a mamãe ama mais? Para dar conta de muitos filhos, uma mãe pode pedir ao filho mais velho: cuide bem dos seus irmãos mais novos, e garanta que todos estejam em harmonia. No entanto, ao verem isso, os irmãos mais novos ficam com ciúmes. Eles pensam: a mamãe só gosta do irmão mais velho. Ela só conta coisas importantes para ele. Nós somos completamente deixados de fora. Dizem que, geralmente, as crianças se sentem dessa maneira. No entanto, irmãos e irmãs, uma mãe realmente pensa assim? Existem muitas mães aqui, e elas nunca pensam assim. Ela ama a todos igualmente, pois não há dedo que não doa ao ser mordido.
Havia um presidente famoso na América chamado Eisenhower. Ele foi um herói da Segunda Guerra Mundial. Ele foi o comandante supremo da Força Expedicionária Aliada na Europa, e mais tarde serviu como presidente dos Estados Unidos. Ele era um dos 7 filhos. Pessoas da vizinhança e conhecidos sempre iam até a mãe dele e diziam: "Você criou bem o seu filho. Você deve estar muito feliz." As pessoas sempre cumprimentavam a mãe dele, dizendo: "Você deve estar muito feliz por ter criado um filho tão bom." Toda vez, ela dizia a mesma resposta: "Sobre qual filho você está falando?" O significado de suas palavras era: "Tenho orgulho de todos os meus 7 filhos, e os considero todos incríveis. Então não tenho certeza de qual deles você está falando." Claro, as pessoas estavam se referindo ao Eisenhower como general ou presidente. Mas para ela, não importava se ele era general ou presidente. Ela quis dizer: "Embora ele seja meu precioso filho, e eu esteja orgulhosa dele, estou orgulhosa de todos os meus 7 filhos." Foi porque cada um deles desempenhou seus próprios papéis e viveu suas vidas bem. Mesmo que houvesse um filho que não fosse tão notável como ele era na memória de sua mãe, ela o lembrava como um filho do qual se orgulhava. Irmãos e irmãs, nossa Mãe Celestial estima e ama todos os filhos de Sião. A mãe do presidente Eisenhower parece ser uma mulher verdadeiramente sábia. Sempre que as pessoas ao seu redor faziam essa pergunta, a resposta dela era sempre a mesma: "Você deve estar tão feliz por ter um filho tão bom. Você deve estar realmente orgulhosa." Sempre que as pessoas diziam isso, ela respondia: "Sobre qual filho você está falando?" É uma resposta curta, mas consigo ver muito do caráter dela nessa única frase. Nem a Mãe Celestial nem o Pai Celestial priorizam ou amam algum filho mais do que outro. Eles derramaram seu sangue por todos os filhos de Sião, trabalharam arduamente, se esforçando ao máximo, e até agora, continuam a nos amar incessantemente. Nunca devemos esquecer isso. Por isso, dentre as palavras que a mãe sempre nos diz, eu me lembro dela dizendo: "Vocês são tudo para mim. Vocês são tudo na minha vida." Isso não se refere apenas a um filho específico. Ela ama todos nós, todos os membros de Sião. Não foi apenas Eisenhower sozinho, mas também o filho que se destacou, o filho que tinha suas falhas, e o filho que faltava apenas 1%, para ser completo, que deixaram sua mãe orgulhosa e feliz. Todos os filhos de Deus que vieram para Sião são um motivo de orgulho para a Mãe Celestial. Cada um de nós a deixa orgulhosa, um membro por ser bom em pregar, outro membro por ser bom em evangelizar, e outro por viver uma vida de arrependimento, após reconhecer corretamente seus pecados. As razões pelas quais ela se orgulha parecem variar. Portanto, a partir deste momento, vamos deixar de lado todos os pensamentos imaturos. Não deveríamos perceber que o pai e a mãe amam e cuidam de todos os filhos de Sião, que pecaram no céu e foram expulsos para esta terra? Na Bíblia, está escrito no livro de Oséias: prossigamos em conhecer a Deus. Devemos fazer todo o esforço para conhecer Deus. Aqueles que são pais entenderão: vocês amam todos os seus filhos, o primeiro, o segundo, o terceiro e até o 10º, mas parece que os filhos não veem dessa forma. A mãe ama apenas a irmã mais velha,
que vai bem nos estudos. A mãe ama apenas o irmão mais velho, que tem uma posição elevada. Mas nunca é assim. Nenhum pai ama um filho mais do que outro, por estar em uma posição elevada, ou ir bem nos estudos. Os pais amam e cuidam de todos os seus filhos, desde o momento em que nascem. Por isso, hoje, vocês devem descartar o pensamento: eu sinto que sou amado um pouco menos do que aquele membro. Vamos entender o amor de Deus através da primeira epístola de João capítulo 4. Primeira epístola de João capítulo 4. Vamos ver a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também. O que devemos fazer? Amar uns aos outros. O Pai Celestial e a Mãe Celestial sempre nos amam. Eles não amam apenas um membro. Deus derramou seu sangue na cruz por todos. Se há 10 dedos, não há um único dedo de que Deus não goste. Quando consideramos que Deus precisa de todos nós, cuida de todos nós, e derrama sua graça sobre todos nós, devemos sempre abraçar o amor de Deus em nossos corações, e crescer e ser nutridos nesse amor. Devemos pensar: o pai e a mãe nos amam tanto que vieram a esta terra, vestindo a carne. Eles não hesitaram em suportar o fardo da cruz pelos nossos pecados, os quais nós, pecadores celestiais, deveríamos ter carregado. Então, não há necessidade de olhar para mais nada. Eles deixaram a glória do céu, e sacrificaram suas vidas por nós. Apesar da dissuasão de todo o universo, Deus veio a esta terra. Ele poderia ter enviado um anjo em seu lugar, mas ele escolheu vir pessoalmente a esta terra, para ser um sacrifício de expiação, derramando seu sangue por nós, e suportando todas as provações e sofrimentos que deveríamos suportar. Apenas por esse fato, devemos ser capazes de entender o quanto Deus nos ama e valoriza. Agora, não devemos permanecer como crianças, mas crescer e nos tornar maduros, que podem compreender o coração do pai e o sacrifício da mãe, não é verdade? É por isso que na primeira epístola de João capítulo 4, versículo 11, está declarado: Deus nos amou de tal maneira, e registra o quanto Deus nos amou. Vamos ver mais uma vez. Vejamos o versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele, em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos, que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele, em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor,
e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Está escrito: nós amamos porque ele nos amou primeiro. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o 10º filho habitam no amor de Deus. Assim como não há um único filho que é excluído do amor de seus pais simplesmente porque eles não os veem com frequência. Devemos lembrar que estamos todos dentro do amor de Deus, certo? Vejamos o versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos, da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Hoje, devemos ter em mente que, entre os muitos mandamentos de Deus, como o sábado e a Páscoa, há também um mandamento sobre o amor fraternal. Quando chegamos a Sião e alguém pergunta, você é feliz? Não devemos apenas responder sim. Ao contrário, como filhos celestiais, vamos praticar plenamente o mandamento do amor dado por Deus e transmitir a todas as pessoas do mundo o mesmo amor que o Pai e a Mãe nos concederam. Espero que os filhos de Deus se destaquem pelo amor. Estejam eles em casa com a família, na igreja com outros membros, ou na sociedade com outras pessoas. É porque é dito que o amor, como é conhecido, vem de Deus. Então, ter um coração cheio de amor em todos os momentos, é uma prova viva de que Deus está sempre conosco, não é? Vamos tratar todos ao nosso redor com amor, irmãos e irmãs celestiais, membros da família, colegas de trabalho, amigos e conhecidos. Somente assim podemos fazer de Sião um lugar onde realmente se sente como em casa, com comida que tem um sabor ainda melhor do que as refeições feitas em casa, e uma atmosfera mais acolhedora e agradável do que a do mundo. Não é porque aqui temos nosso pai e nossa mãe, e irmãos e irmãs queridos? Todos os filhos de Sião devem, de fato, crescer dia após dia no amor do pai e da mãe. Dessa forma, Deus nos concedeu um testemunho sobre o amor. Vamos voltar para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ver a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, o que eu serei? Nada serei. A fé sem amor, ou qualquer atividade para o Evangelho que é realizada sem amor, é considerada sem sentido. Vejamos o versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A Bíblia claramente diz que o que é feito sem amor é sem valor. Vejamos o versículo 4.
O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vejamos o versículo 8. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque, agora, vemos como em espelho, obscuramente, então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Irmãos e irmãs, o amor deve transbordar especialmente em Sião. Devemos ter consideração e perdoar uns aos outros. E os corações do pai e da mãe devem estar sempre presentes, e ser sentidos em Sião. Dizem que as pessoas passam a se parecer com aqueles que elas admiram. Pessoas que gostam de beisebol, sem dúvida, têm um grande jogador de beisebol como seu modelo. Pessoas que gostam de futebol têm um grande jogador de futebol como seu modelo, observando suas técnicas e forças, e se esforçando para dominá-las. As pessoas se veem mudando de maneiras que não imaginavam. Portanto, dizem que todos passam a se parecer com aqueles a quem admiram. E essa transformação é parte da vida humana. Portanto, devemos sempre olhar para Deus. Quando consideramos a vida que o Pai Celestial e a Mãe Celestial viveram, e o caminho de sacrifício e sofrimento que eles suportaram por nós, tudo o que foi mencionado na primeira epístola aos Coríntios capítulo 13, não se cumpriria naturalmente em Sião? Podemos nos alegrar sempre, orar sem cessar, dar graças em todas as coisas, e ter consideração uns com os outros. Devemos ter um amor como o de Abraão, que disse: se você escolher a esquerda, eu escolherei a direita; se escolher a direita, eu escolherei a esquerda. Embora estivesse em uma posição mais elevada, ele cedeu ao seu sobrinho Ló, e deixou que ele fizesse a primeira escolha. Deus nos lembra que esta é a natureza que devemos incorporar em Sião. O eterno reino dos céus está se aproximando de nós dia após dia. Há guerras entre Israel e a Palestina, e entre a Rússia e a Ucrânia. Terremotos estão ocorrendo aqui e ali, junto com diversos desastres climáticos. Quando observamos os vários eventos que acontecem ao nosso redor, parece cada vez mais claro que o dia do juízo, quando Deus julgará esta terra conforme profetizado na Bíblia, está se aproximando, junto com o fato de que o reino dos céus está se aproximando. Se todos nós sentimos isso, não deveríamos também cumprir a profecia de que sempre haverá alegria e som de música em Sião, e então entrar no reino dos céus?
Para alcançar isso, devemos sempre lembrar que tipo de lugar é Sião. Este é o nosso lar, onde o pai e a mãe estão. E nossos pais não hesitaram em suportar a dor e o sofrimento da cruz por nós. Esta é a casa de Deus. Se sempre tivermos esse entendimento, então, sempre que alguém perguntar, você é feliz? Poderemos responder facilmente, sim, eu sou. Sião não deveria ser sempre assim? Assim como na história da mãe do presidente Eisenhower, a Mãe Celestial não dá amor somente a um membro. Ela ama a todos. Por favor, tenham em mente que ela ama a todos de forma igual e generosa. Se alguém disser à Mãe Celestial, a senhora deve estar muito orgulhosa de ter um grande filho, a Mãe Celestial certamente dará a mesma resposta. De qual filho você está falando? Estou orgulhosa de todos os meus filhos. De qual deles você está falando? De qual filha você está falando? Estou orgulhosa de todas as minhas filhas. Hoje, vamos mais uma vez contemplar que esse é o coração do nosso Pai Celestial e da nossa Mãe Celestial. Nossos pais celestiais vieram a esta terra por nós, restauraram a verdade perdida para nós, e voluntariamente suportaram a dor da cruz sem hesitação por nossa causa. Lembrando da graça do nosso Pai espiritual e da nossa Mãe espiritual, vamos rapidamente nos arrepender e viver uma vida renascida nesta terra, para que possamos com certeza retornar à nossa pátria celestial. Esperando que o sábado de hoje seja cheio de arrependimento, ação de graças e dando glória e louvor, gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.